Olá, meu nome é Juan, sou analista de mercado da Grão Direto e trago para vocês mais uma análise do especialista em vídeo. Vamos começar falando sobre o mercado de soja. As cotações de Chicago fecharam a semana anterior com altas expressivas. O contrato com vencimento em novembro de 2022 fechou a sexta-feira valendo $14,51 o bushel, uma alta expressiva de 4,69%. Já o contrato com vencimento em março de 2023 também fechou a semana no campo positivo, valendo $14,70 o bushel, uma expressiva alta também de 4,40%. Essa alta foi motivada principalmente após a Rússia informar que não renovaria o acordo de exportação com a Ucrânia. Mesmo após revir as informações, as altas foram mantidas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, as vendas de exportação de soja norte-americana atingiram 830 mil toneladas entre 21 e 27 de outubro, ficando próximo da mínima esperada pelo mercado. Esse número veio aproximadamente 20% abaixo da semana anterior. Por outro lado, a colheita norte-americana evoluiu 8% em relação à semana anterior, atingindo 88% da área plantada até o dia 30/10, se mantendo acima da média histórica de 5 anos de 78%. Em relação à safra 22/23 no Brasil, o plantio segue evoluindo, onde, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, até o dia 31/10, o plantio de soja de Mato Grosso alcançou 87,9% das áreas projetadas, seguido de Mato Grosso do Sul com 49% e São Paulo com 65%. A nível nacional, o plantio alcançou 47,6%. Ainda de acordo com a CONAB, cerca de 33,4% se encontra no estágio de emergência e o restante no estágio vegetativo. Agora vamos falar sobre o dólar. A moeda americana teve uma semana de forte queda, fechando a sexta-feira sendo cotada a R$ 5,06, uma queda expressiva de 4,53%. A semana foi marcada pelo aumento de taxas de juros nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual, atingindo a faixa de 3,75% e 4%, o maior nível desde 2008. Mas o que prevaleceu foi o cenário interno, onde a primeira semana após as eleições trouxe sinais de uma gestão que pode melhorar as relações comerciais no Brasil, atraindo capital estrangeiro para o país. Com a queda expressiva do dólar, somado à alta expressiva de Chicago, o mercado brasileiro se manteve estável, com leves quedas em relação à semana anterior. Para essa semana, o clima na América do Sul vai continuar sendo o principal direcionador de preços em Chicago. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aponta que os próximos 7 dias serão marcados pela permanência das chuvas em praticamente todo o Brasil, porém em menor volume nas regiões centro-sul do país. Esse cenário contribui para a queda de Chicago. Nesta semana, o USDA divulgará na quarta-feira, dia 6/11, o relatório de oferta e demanda mundial, onde irá trazer novos números para o mercado. O relatório deve trazer um aumento da previsão de exportação, principalmente para a China, o que poderá impulsionar a alta de Chicago. Além disso, o mercado continuará monitorando a China, aguardando posicionamento mais firme de compras diante dos estoques historicamente baixos. Caso isso se confirme, deverá provocar uma alta a curto prazo nas cotações de Chicago. O dólar poderá ter uma semana de muita volatilidade, com continuidade de quedas, ainda refletindo o cenário de otimismo nas relações comerciais internacionais.
o fluxo de entrada de capital estrangeiro deve continuar alta, pressionando a moeda americana. Com isso, a continuidade da queda do dólar nesta semana poderá permanecer anulando os ganhos de Chicago, desvalorizando os preços da soja no Brasil. Agora vamos falar sobre o mercado de milho. O início da semana foi marcada por muita oscilação no mercado de milho, influenciado igualmente na soja pela informação que a Rússia não renovaria o acordo de exportação com a Ucrânia. Porém, ao longo da semana, a informação foi revista, fazendo com que o mercado devolvesse toda a alta gerada pela notícia. As negociações entre Brasil e China para as exportações do cereal brasileiro foi outro fator relevante durante a semana. Apesar de compras expressivas só acontecerem no próximo ano, o mercado viu a evolução do acordo com bons olhos diante da alta demanda chinesa. Em relação à safra 2022-23 no Brasil, o plantio segue evoluindo, onde, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, até o dia 31/10, o plantio de milho alcançou cerca de 40% no Brasil. O Paraná segue liderando o plantio com 85%, seguido por Santa Catarina com 84% e Rio Grande do Sul com 78%. Ainda de acordo com a Conab, cerca de 24,3% encontra-se no estágio de emergência, 74,1% em desenvolvimento vegetativo e 1,6% em floração. O alerta de atraso no plantio da Argentina ainda persiste, trazendo uma preocupação acentuada ao mercado. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires informou, no dia 3/11, que o plantio atingiu 22,9% da projeção total, avançando apenas 1,1% em relação à semana anterior. Além disso, as condições de lavouras boas ou excelentes caíram para 6%, contra 82% no mesmo período da safra passada. Em relação às vendas para exportação no Brasil, o mês de outubro foi bastante expressivo. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, houve um aumento aproximado de 320% em relação ao mesmo período de 2021, atingindo um volume próximo de 7,2 milhões de toneladas, o segundo mês mais expressivo do ano até o momento. Em contrapartida, a importação teve um decréscimo aproximado de 20% em relação a outubro do ano passado. Por falar em exportação, Chicago finalizou a semana perto da estabilidade com alta de 0,15%, encerrando a semana valendo $6,80 o bushel. O clima na América do Sul vai continuar sendo fator muito importante diante da evolução do plantio no Brasil nesta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aponta que os próximos 7 dias serão marcados pela permanência das chuvas em praticamente todo o Brasil, porém em menor volume nas regiões centro-sul do país. Porém, aponta para chuvas mal distribuídas na Argentina, aumentando o interesse do milho brasileiro. No cenário interno, há indícios da volta das indústrias nacionais ao mercado com a aproximação da chegada das festas de final de ano, diante do término de seus estoques constituídos de compras em agosto, no momento da colheita. Isso é um fator significativo na valorização do cereal. Além disso, o Brasil segue sendo o principal fornecedor de milho para o bloco europeu, aproveitando-se diante das incertezas da Ucrânia. Esse cenário direciona o interesse internacional pelo milho brasileiro, podendo aumentar de forma significativa as exportações, valorizando, consequentemente, as cotações. Diante disso, as cotações brasileiras poderão ter uma semana de valorização em relação à semana anterior. E aí, gostou da nossa análise da semana?
comenta aqui o que você achou do nosso vídeo. E lembrando que aqui no canal da Grão Direto você encontra conteúdos educativos referentes ao mercado agro, como por exemplo o barter. Vou deixar aqui embaixo a descrição do vídeo o link de acesso. Até a próxima!